Os 12 Apóstolos, parte 2. Continuando a sua missão, estava Jesus retornando de uma de suas andanças pelos arredores, quando, ao passar pela coletoria de impostos da cidade, viu Mateus sentado lá dentro a exercer com responsabilidade o seu ofício público de fiscal de tributação ou de arrecadador de impostos, uma execrada profissão. E como sempre fazia, Jesus disse quando o viu: "Siga-me." E Mateus largou tudo e o seguiu. Com esse modo lacônico de fazer convocação, Jesus deixa bem claro que não admite negação. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha, disse o Mestre por fim. Prova disso aconteceu que 3 pessoas o buscaram, querendo seguir-lhe os passos, mas não foram convocados. Um determinado escriba disse-lhe na ocasião: "Mestre, até onde quiseres, acompanhar-te-ei então." Respondeu-lhe Jesus, apontando outros caminhos: "As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar onde possa a sua cabeça encostar para descansar." Jesus sabia que aquele membro dos fariseus não teria força para seguir pelos caminhos de Deus. Na segunda oportunidade, Jesus foi interrompido por um de seus discípulos, cujo pai havia falecido, e que lhe pediu permissão para, antes de segui-lo com ardor, poder, na condição de filho, ir enterrar o seu genitor. "Deixe que os seus mortos possam enterrar. Quanto à tua pessoa, vai o reino de Deus anunciar." Respondeu-lhe dessa forma o Messias, consciente das preguiças terrenas que prendem o homem tenazmente. Finalmente, na terceira vez, alguém foi lhe procurar: "Desejo seguir-lhe, Senhor, mas permita que antes eu vá despedir-me dos meus familiares." Porém, Jesus voltou a replicar: "Quem põe a mão no arado e volta para trás o olhar, não é digno do reino de Deus." Voltando nesse momento ao coletor de nome Mateus, citaremos um acontecimento. Logo após o seu chamamento, ele ofereceu ao enviado um banquete em sua casa e chamou alguns convidados. O fato de ser mal visto, por ser do grupo dos coletores, e de ter enchido a sua casa de publicanos e pecadores, fez do banquete oferecido um prato muito apreciado para o falatório dos fariseus que estavam nos passos do enviado para poder desacreditá-lo. "Vejam, quem se diz ser o enviado, banqueteando-se com pecadores de toda a laia", disseram indignados. Jesus retrucou-lhes veemente: "Não são os sadios que precisam de médicos, mas sim os doentes", disse ele, acrescentando que não viera chamar os justos, e sim os pecadores, que vão aprender, dentre outros valores, o significado de misericórdia. "É o que quero, e não sacrifícios", disse Jesus ao despachar de vez os seus importunos patrícios com a velha citação de Amós. Um dia, Jesus chegou à decisão que ficaria com 12 apóstolos, conforme os nomes desta relação. Temos o apóstolo Simão, também chamado de Pedro, ou Pedra pelo Mestre Jesus,
e o apóstolo André, seu irmão, Tiago Maior, filho de Zebedeu, e o apóstolo João, um irmão seu, o apóstolo Tomé e o publicano Mateus, Filipe e Natanael, ou Bartolomeu, Tiago Menor, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, o apóstolo Simão, o Zelote, e o apóstolo Judas Iscariotes. Pedro tornou-se famoso por ele ter fundado a Igreja de Jesus Cristo, o nosso Mestre amado. O apóstolo Mateus, ou Levi, junto com o apóstolo João, tornaram-se célebres evangelistas, deixando grande contribuição. Já Tadeu, ou Judas Tadeu, tornou-se muito popular como o santo dos aflitos para os católicos de todo lugar. Tomé veio a se celebrizar como aquele que primeiro precisou ver para depois crer, conhecido no mundo inteiro. O apóstolo Filipe protagonizou em determinada situação, junto com o Mestre Jesus, o famoso milagre da multiplicação, o qual pegou 5 pães e 2 peixes numa ocasião e os multiplicou em milhares, alimentando uma enorme multidão. O apóstolo Bartolomeu, ou Natanael, celebrizou-se pela frase irreverente: "Pode algo que preste vir de Nazaré realmente?" Simão, dito também o Zelote, conhecido por ser partidarista de uma seita judaica por demais extremista. O mesmo foi martirizado com requintes de crueldade, segundo a história cristã, aos 120 anos de idade. A André coube a honra, segundo o apóstolo João, de ter sido o primeiro a receber a indicação do amado Mestre Jesus para compor o seu apostolado. Daí o apelido de Protóclito, que em grego foi-lhe dado. Sobre o apóstolo Tiago Maior, que era irmão do apóstolo João, os registros históricos afirmam que ele sofreu a decapitação. Em relação a Judas Iscariotes, dele pouco se conheceu, passando a ser lembrado somente pela traição que cometeu.